cumprimentá-los com boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu apenas queria fazer uma menção do que o Nivaldo já falou sobre as quartas-feiras, e eu quero reforçar o que foi dito e conclamá-los a que venham às quartas-feiras, para juntos estarmos estudando questões importantes, fundamentais, doutrinárias e também da realidade denominacional, para conhecermos sempre mais a nossa igreja, a estrutura, forma de governo, ou seja, para que estejamos prontos para no dia 7/12 podermos ser bem-sucedidos no nosso exame. Então é bom que todos venham, e é bom também que eu diga para vocês que a nossa igreja mãe, ela irá passar para a associação das igrejas uma lista completa com os nomes dos membros da congregação, e no dia do concílio vai ser lido os nomes, e você vai dizer: presente, estou aqui. E se tiver muito pouca gente, pastor, o examinador vai falar: cadê os irmãos, né? Então, nós temos que vir, nós temos que nos fazer presentes e temos que estar preparados para as questões que vão ser perguntadas pelo examinador. O Senhor nos abençoe, vamos caminhar juntos nisso, amém? No livro do Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14, é onde se encontra o texto base da nossa reflexão nesta noite. Apocalipse 3, 14 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre de mim colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó Deus, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome neste momento e suplicamos que esta porção da tua palavra que foi aberta e lida penetre, ó Deus, no mais profundo dos nossos corações, nesta hora em que vamos meditar nesta porção da tua palavra.
através, ó Deus, da iluminação do Teu Espírito Santo, pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém. Esse é um texto que tem muito a ver com oração. Ao longo do sermão você vai descobrindo isso. Laodiceia ficava num entroncamento de 3 importantes estradas, o que contribuiu para que ela se tornasse uma cidade muito próspera, muito rica, uma cidade que se destacava por ter um centro bancário muito desenvolvido, ter um centro industrial de grande importância, uma cidade tão rica que, quando por volta do ano 60 a.C., ela sofreu com um terremoto que destruiu totalmente a cidade, junto com outras cidades da Ásia. Laodiceia foi capaz de bancar a sua reconstrução sem receber nenhum subsídio do Império Romano, que ofereceu ajuda, e outras cidades receberam ajuda, mas não Laodiceia. Ela tinha autonomia financeira muito grande. Laodiceia era famosa também pela produção de um tecido fino, uma espécie de lã negra, rara, usada para a confecção de roupas e vestimentas do Império Romano e dos nobres da época. Última palavra na moda, um tecido finíssimo, raríssimo. Além do sistema bancário avançado, além da indústria de tecido fino, terceiro motivo de orgulho dessa cidade é que eles possuíam uma escola de medicina muito famosa, particularmente conhecida pelo desenvolvimento que eles tinham conseguido fazer de um pó medicinal usado na fabricação de remédio para tratamento da visão. Era uma cidade financeiramente muito pujante, próspera e externamente muito bem sucedida. Quanto à igreja do Senhor, que se reunia nesse lugar, nessa cidade, é aquela igreja que parece que tudo vai dando certo com ela, pelo menos exteriormente. Não se menciona nenhuma perseguição por conta do Império Romano, que era comum, nenhum problema com os judeus, nem imoralidade dentro da igreja, nem falsos mestres dentro da igreja. Naturalmente, os cristãos dessa cidade também participavam da opulência financeira da cidade. Era o que se podia dizer uma igreja rica e vencedora. Mas é, entretanto, uma igreja que se encontra debaixo da mais severa admoestação do Senhor Jesus. O problema é que ela está tomada por uma indiferença em relação a Jesus e às coisas do reino de Deus. Algo terrível. O problema é que eles não são nem frios e nem quentes. Prosperidade financeira não significa nada. Achar que o Filho de Deus desceu do céu à terra para tornar seus seguidores mais ricos ou mais saudáveis, mais cheios de saúde, cheios de dinheiro, é zombar daquilo que Jesus veio fazer no mundo. Mas é isso que muitas vezes é pregado em vários púlpitos. Jesus veio para nos livrar da condenação do pecado e da separação de Deus que o pecado faz, o pecado causou em nós. Não veio dar empresa, não veio dar carro novo, veio trazer salvação. Não veio para ser uma alavanca de progresso material.
É verdade que Deus nos abençoa materialmente, é verdade que Deus nos abençoa materialmente, mas é verdade também que Deus nos abençoa com privações materiais. Eu ouvi um testemunho de um colega pastor que eu admiro muito, cujo pai era um diácono da igreja e um excelente pregador do evangelho da palavra de Deus, e foi alguém que viveu uma vida materialmente muito pobre. Adoeceu e morreu pobre. Viveu com a esposa, com os filhos, uma vida cercada de privações financeiras. E um certo dia, esse colega pastor chegou na casa do pai e viu que ele estava orando no quarto, sozinho, e entrou para orar junto. E viu o chão onde o pai estava orando, lavado de lágrimas. Num quarto fechado, sem ninguém vendo, sem testemunha, orando pela família, orando por si, orando pela igreja do Senhor, uma vida extremamente bem-sucedida, útil na obra de Deus, e alguém bem-sucedido na vida do ponto de vista de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pobre materialmente. Há duas maneiras de lermos e entendermos essas cartas às igrejas da Ásia. A expressão, estas são as palavras do Amém, é para dizer sobre a verdade de Deus. Amém é uma palavra hebraica que significa ou que expressa a ideia de veracidade. O profeta Isaías, no capítulo 65, verso 16, fala sobre o Deus que diz amém. E que a Nova Versão Internacional, que eu gosto de usar, traduziu como o Deus da verdade. A Septuaginta traduziu como o Deus verdadeiro. E a ideia é de que nele nós podemos confiar. Ele é a própria verdade. E essas palavras aplicadas a Jesus, porque aqui é Cristo Jesus que está se pronunciando, comunica para nós, todas as suas palavras são absolutamente confiáveis. Em João ele diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. E aí nós nos deparamos com uma advertência dita por quem é a verdade, uma advertência das mais severas já feitas por Jesus. Não és frio, nem és quente, és morno. Você é morno. E é preciso dizer, sinceramente falando, eu não sei quantos de nós aqui hoje escaparíamos dessa definição de Jesus. Quantos podem dizer que vivem a vida cristã com fervor e entusiasmo? Que vive a vida cristã com ardor, com um calor intenso que chega a brilhar, um calor refulgente, apaixonados ardentemente pelo Senhor, apaixonados do tipo corintiano que bate em polícia, coisa de fanático, de bando de louco, que não vê limites. Quem tem esse fervor pelas coisas do reino de Deus? E não precisa bater em ninguém não, porque aqui o fervor leva ao amor. Mas quantos de nós vive a vida cristã com esse ardor? Sente júbilo de alegria na alma quando o assunto é a oração, a comunhão com o Senhor. Parece que quente desse jeito não tem ninguém aqui hoje. Faltou, não veio hoje. Também frio, eu creio também que não descreva
nenhum de nós aqui hoje. Faltou também, não veio hoje. O que restou? É triste constatar que talvez a imensa maioria de nós parece se enquadrar dentro dessa categoria de mornos. Tem um calorzinho ali presente, suficiente para não mergulhar no mundo, mas não para viver uma vida cristã contagiante, que empolgue os outros, que motive aqueles que veem e observam. Tem um calor insuficiente para fazer grandes coisas no nome do Senhor, como ele disse que os seus discípulos fariam, para ser uma bênção que influencia os outros por onde quer que ande, no trabalho, na faculdade, na fila do supermercado, na fila do cinema, na feira, em qualquer lugar, até no trânsito, calcanhar de Aquiles de muitos. O problema é ser morno. Jesus diz assim: eu tenho isso contra ti. Isso eu tenho contra ti. O problema da igreja de Laodiceia residia num ponto principal. Ser rico não era, nunca foi o problema. Nem ser empresário, nem ser industrial. O problema é você se bastar. De nada tenho falta. Em outras palavras, eu me basto. Dependência do Senhor é a questão. E muitos poderão dizer: mas pastor, eu não me considero assim, autossuficiente em relação a Deus. Eu dependo do Senhor. Amém. Que seja assim. E eu te diria para você: você quer uma medição para isso? A sua vida de oração. Nosso senso de dependência de Deus é proporcional à nossa vida de oração. Quanto mais autossuficientes somos, menos oramos. Oração é um termômetro e você pode medir, e eu posso medir. A oração é algo vital na sua vida? A oração é primordial na sua vida? Diante de Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, e diante da igreja do Senhor, como pastor dessa igreja, eu ouso abrir o meu coração e dizer para vocês que eu não estou satisfeito com a minha vida de oração. Que essa é uma área da minha vida que eu sei que preciso procurar crescer. E eu quero, com a ajuda do Senhor, me empenhar nisso. Empenho, decisão. A vida cristã, meus queridos irmãos, a rigor, nada mais é do que a vida de oração. Com ela vem tudo mais o que nós precisamos. Com a oração vem tudo mais o que se espera de um cristão. Se o crente se dedica à oração, ele vive uma vida cristã contagiante. Ele vive uma vida cristã saudável. Quando é que nós iniciamos a nossa caminhada na vida cristã? Quando nós oramos. O Espírito Santo nos convence que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. E aí o que nós fazemos diante disso? Fazemos uma oração de entrega ao Senhor. Começamos com uma oração. Como é que nós podemos nos alimentar eficazmente da palavra de Deus? É orando antes de ler e meditar na palavra.
Se você não ora, porque você não depende de Deus e do Espírito Santo para te iluminar acerca das Escrituras, você lê e não aproveita nada. Porque não é uma literatura como outra qualquer. Como é que nós vencemos as tentações? Orando. Como é que nós fazemos missões? É indo, mas antes de tudo orando sobre isso. Como é que nós vamos ao encontro de um necessitado que precisa da nossa ajuda? Orando. Orando ao Senhor. Oração na vida do cristão está em tudo, absolutamente em tudo. Agora, se nós olhamos para a nossa vida e sentimos aquela sensação de que nós temos o suficiente, que nós temos o bastante, a tendência é não orar. A oração traz esse fervor que a vida cristã precisa. A oração sobe essa temperatura. Porque és morno, o Senhor Jesus diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. São palavras duríssimas. Duríssimas. É que Jesus não trata nada com superficialidade. E não há nada pior do que algo morno para provocar náuseas. Jesus diz: se você fosse frio, seria melhor. Que coisa! Porque no momento em que você se percebesse frio, que você notasse a sua frieza e se sentisse mal por isso, sentisse pesar por isso, sentisse a sua inadequação nessa situação, você poderia ser atraído. Se fosse quente, seria uma bênção, estaria sendo uma bênção. Mas como és morno, você é um problema a ser resolvido. Por que ser um cristão verdadeiro com um estilo de vida de falso cristão? Por quê? Sua fé não te leva, não te move para além de si mesmo. Essa é a primeira leitura que nós podemos fazer do texto. Uma grande e tremenda advertência e repreensão do Senhor Jesus. A segunda leitura que nós podemos fazer desse texto é a leitura de alguém que tem consciência da sua dependência do Senhor, tem consciência das suas falhas diante de Deus, sabe que não se basta diante dos perigos e das ameaças da vida, reconhece diante de Deus os seus pecados, a sua imperfeição e ora ao Senhor. E clama ao Senhor, pedindo que Ele o ajude naquilo que você precisa melhorar, naquilo que Deus espera de você. Alguém que anseia pela comunhão com Deus, alguém que deseja ser útil na casa de Deus, alguém que deseja ser bênção no mundo, bênção na família, alguém que abre então o coração e chora diante de Deus sobre essas coisas. E assim, desse jeito que eu acabei de dizer, eu gostaria que você ouvisse mais uma vez a leitura desse texto e percebesse a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estendida a você de maneira extraordinária, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus. Eu sou o Amém. Sou aquele em quem as coisas na sua vida podem ser firmadas e estabelecidas. Eu sou a testemunha fiel. Eu não simplesmente digo a verdade, mas eu sou a verdade. Antes de dizer qualquer palavra que expresse a verdade,
Eu sou a verdade. Eu sou aquele que tem autoridade para te examinar e diagnosticar o seu verdadeiro estado. Eu sei as tuas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Eu apresento a você os teus próprios limites. Eu apresento você a você mesmo. Eu te conheço de forma que você também não conhece. Eu te conheço por dentro e por fora. Sou eu quem te diz até onde você pode ir sozinho, sem mim, a lugar nenhum. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que eu sofra com a sua indiferença, o seu comportamento distanciado, a sua falta de entusiasmo comigo, como eu esperava, ainda assim, eu te acompanho de perto. Louvado seja o nome do Senhor. E se você consegue perceber tudo isso, consegue perceber a falibilidade dos teus recursos, a tua pouca força, saiba que eu estou à porta e quero entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te mostrar tudo o que o meu amor por você é capaz de fazer. Eu quero estabelecer com você uma verdadeira relação de intimidade. Eu quero cear com você na sua mesa. Eu quero estar contigo na sua mesa. Eu quero caminhar com você. Eu quero que você experimente a doçura da verdadeira comunhão. Glórias ao nome do Senhor. E ainda que você peque, eu estou disposto a não desistir de você. Eu quero entrar e quero que você viva intensamente a sua vida comigo. É uma palavra que, no geral, é entendida como um retrato de Jesus batendo a porta do coração do não crente. Eis que estou à porta e bato. Mas no contexto dessa passagem, é uma palavra dirigida à igreja, a uma igreja do Senhor. E de certa maneira, meus queridos irmãos, a cada vez que nós ouvimos o Evangelho de Jesus, a cada vez que nós meditamos na palavra de Deus, como estamos hoje fazendo aqui, é uma batida de Jesus à porta do nosso coração. É Deus falando conosco. Isso é para nos lembrar que a vida cristã e a santificação de vida é um processo. E que nós não podemos estacionar, nós não podemos parar. E também para nos lembrar que no trono do viver só existe lugar para um. E se Cristo não puder ocupar esse lugar, que é dele, em nossas vidas, nós podemos ter tudo na vida, mas espiritualmente nós seremos sempre pobres, cegos e nus. É o que afirma a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, grande e poderosamente. Que Ele fale melhor aos nossos corações. Que o Espírito Santo nos ilumine acerca daquilo que Ele espera de nós no seguimento a Jesus. Amém? Sérgio, vamos passar um vídeo? Vamos agora assistir um vídeo, em seguida nós oraremos. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois,
um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, vamos lá, não será de mais então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Deus, nós te louvamos, ó Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, com o coração quebrantado diante do Senhor, que a tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, tire, ó Deus, a cegueira dos nossos olhos espirituais. Elimine, ó Deus, tire por completo todo o anseio que a nossa natureza humana sente
de ser autossuficiente em relação ao Senhor. Possamos, ó Deus, enxergar claramente que sem a Tua graça e sem as provisões do Teu amor na nossa vida, nós somos pobres, nós somos dignos de compaixão, miseráveis, cegos, nus, mas é segurando na Tua mão, ó Deus, como quem descobre a sua fraqueza e sabe que a força só vem do Senhor, é que nós alcançaremos um viver digno de pessoas alcançadas pelo Teu Evangelho, pela Tua Palavra. Somos ricos, ó Deus, apenas quando nós tomamos consciência da nossa necessidade diante do Senhor, da nossa pobreza, e abraçamos então as riquezas da Tua graça, que o Senhor tem dispensado a nós, a cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender essa verdade da Tua Palavra, em nome de Jesus.